Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado Criador, não deixa nenhum de nós passarmos por alto o cumprimento da Sua palavra. Não há sabedoria em nós, não há conhecimento em nós, mas cremos que a revelação tem vindo a nós. Podemos ver estas coisas, estes acontecimentos, e que cada pessoa, ao ouvir a exposição da palavra, e possa se preparar cada dia e dar graças ao Senhor pelo que já aconteceu e estar preparado para o que vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos continuar meditando sobre coisas que já aconteceram. Eu quero falar sobre o Filho do Homem já veio. Irmão Brana diz no terceiro selo, parágrafo 36, eu suponho que nem a terça parte da nação judaica soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Provavelmente ouviram de algum fanático por ali, porém não lhe prestaram atenção. Ele veio aos seus e os seus não lhe receberam. Então, coisas que nenhum judeu pensava, exceto o eleito do dia, conseguia pensar que aquele simples homem, Jesus de Nazaré, era o Messias. E ele foi pregar entre eles com exclusividade. Deixou os samaritanos de lado, deixou os gentios e veio exclusivamente para os seus, conforme diz São João capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É duro você vir para um povo e aquele povo não te receber. Você vir para a sua família e aquela família não te receber. Há reclamações de pessoas que não são bem recebidas dentro de casa. Elas sentem mal, dizem, eu não volto mais lá. E Jesus ainda disse que ia voltar para os judeus outra vez. Mesmo eles não percebendo sua primeira vinda, ele prometeu que voltaria outra vez para os judeus.
ele veio para nós, os gentios, porque os judeus não puderam aceitá-lo. E ele vai retornar para os judeus, porque os gentios não puderam reconhecê-lo. Outra vez, Deus fará esse trabalho. Mas nem a terça parte da nação judaica. Hoje nós pensamos que todo mundo em Jerusalém sabia que Jesus era o Messias. Não. Eles pregaram por lá, os discípulos pregaram, e foi um ministério muito curto. Foi 3 anos e meio de ministério para anunciar que o homem estava na terra, que Deus estava em carne. Foi 3 anos e meio. Hoje nós temos 40, 50 anos para anunciar que Deus veio. Mas os discípulos tiveram apenas 3 anos e meio para anunciar que Jesus era o Messias. Pedro encontrou com ele, foi rápido. Ele diz: eu creio. Não entendo, mas eu creio. E a samaritana encontrou com ele, uma conversinha só foi o suficiente para ela ver que ele não era um homem que queria conquistá-la, mas que ele tinha uma mensagem que estava conquistando sua alma. E aquilo mexeu com ela por dentro e chegou ao ponto de dizer: vejo que és profeta. Sempre a semente eleita não perde o que Deus está fazendo. E se Deus vem na terra manifestar, Ele não vem pensando que o mundo inteiro, que as redes de televisões vão tudo anunciar que Ele está chegando e que todos os rádios vão anunciar: é Ele, olha aí, é Ele. Não, Ele sabe. Ele sabe que é o Pedro, que é a Maria Madalena, que é a samaritana, que é uma plebe, é uma multidão chamada maldita, que não é bem conhecida pela própria sociedade, benquista, porque ela é uma multidão que faz o que a palavra da hora quer, que manifesta a palavra do dia. E sempre foi assim. Então Jesus foi conhecido muito pouco em Jerusalém. O seu povo ficou sabendo muito pouco que ele era o Messias. Não deu tempo, 3 anos e meio, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha carro para ir depressa de um lugar para o outro. 3 anos e meio. Como que Deus é rápido? E depois você fica pensando, como que Ele pode julgar um povo só com 3 anos e meio de pregação? Porque ele nasceu, todo mundo falou mal dele. Aí ele se escondeu por 18 anos. Até os 12 anos se ouve falar que ele estava entre os doutores da lei, mas de 12 a 30 não se ouve falar mais nada dele. Ele se escondeu por 18 anos, daqui a pouco aparece outra vez, já aparece emancipado, com 30 anos, e começa a pregar, e começa pelo batismo, já é tentado depois do batismo, e começa o ministério rápido. Irmãos, 3 anos e meio é muito pouco. E dentro de 3 anos e meio, ele já chamou discípulos e disse: vão de 2 em 2, vocês de cidade em cidade, de casa em casa. E se a cidade não te receber, bate o pé. Não carrega nem o pó dela. Aquilo ali era tremendo. Nem o pó da cidade você carrega para outra. Bate o pé ali. Porque eles te rejeitaram. Mas foi uma mensagem tão rápida para os judeus. E depois eles não viram que Jesus era o Messias, quando Jesus discerniu os espíritos, discerniu as enfermidades, fez sinais que ninguém fazia, fez sinais perante eles que só Moisés fez e um judeu sabia. Eles deviam ter tomado conhecimento disso, que Jesus fez sinais perante eles que nunca Anás e Caifás tinham feito, mas eles preferiram ficar com Anás e Caifás. Eles não quiseram Jesus, não quiseram o Messias. 3 anos e meio apenas. Aí depois de 3 anos e meio, aquele que dizia
que era rei dos judeus, eles o vê morto. Olha, cadê o nosso rei? Os próprios judeus disseram para Pilatos: nós não queremos que coloque rei dos judeus. Diga que ele disse que é rei dos judeus. Porque eles não queriam ele como rei. Eles chegaram ao ponto de dizer: não queremos que ele reine sobre nós. Porque a coisa mais dura que tem é você vir para um povo, pregar para aquele povo, para salvar aquele povo, e aquele povo falar: não queremos seu domínio, não queremos seu governo, não queremos seu reinado. Sai do nosso meio. Não te aceitamos aqui. E Jesus ainda morreu para aquele povo. A primeira coisa que aqueles discípulos, aqueles filhos do trovão, a primeira coisa que eles pensaram: o senhor não quer que nós peçamos para cair fogo do céu? Aqueles homens tinham uma fé tremenda. Se o senhor quiser, nós vamos pedir que caia fogo do céu. Não era tempo, agora que é tempo. Naquele tempo não era tempo de pedir fogo do céu. Mas agora já tem promessa, que após essa noiva sair da terra, o fogo vai cair. Primeiro começa através das bombas atômicas, para depois cair o fogo do céu, que virá depois do milênio. O fogo divino virá depois do milênio. Mas antes, haverá fogo sobre essa terra. E as pessoas hoje, elas não querem a palavra. Não estamos falando agora de pentecostais. Quem falou de pentecostais foi Mombrana. Foi o ministério do sétimo anjo. Nós estamos hoje no ministério da noiva. O ministério de Mombrana trouxe o ministério para a noiva. A noiva tem que carregar a palavra que o sétimo anjo trouxe. Porque ela tem um ministério dela para anunciar ao mundo. Porque ela comeu o livrinho. Agora, quem não comeu, não vai pregar nada. Nós queremos que outros pastores preguem o que nós estamos pregando, mas eles nunca comeram o livro. Eles nunca comeram o livro. Se você mostrar o livro revelado para eles, eles dizem: não, o sétimo ainda não foi aberto. Passam fome. Esqueléticos, espirituais. Mas não percebe que estão desta forma. Está revelado. Mas ele diz: não. A Bíblia diz: foi nos dias do sétimo anjo, é que tinha que revelar. Alguém ainda diz: não, tem que vir mais um. Ou senão o irmão Branco tem que voltar. E Deus vai dizer: eu nunca preguei isso. Eu nunca deixei um versículo na minha palavra que abonasse essa opinião doutrinária sua, de que o profeta tem que retornar, ou que é um oitavo que vai revelar, só porque você não viu o que o sétimo fez. Mas tudo está feito nos dias da voz do sétimo anjo. Irmãos, eu creio tanto na Bíblia. Eu posso não conseguir obedecer ela toda, mas eu creio tanto nela, que o que ela diz é verdade, acabou. Se diz que foi nos dias do sétimo anjo, acabou. Não tem oitavo, o sétimo não pode voltar. Que se o sétimo voltar e fizer alguma coisa, já é oitavo, ou se não é 7,5. E não pode. É nos dias da voz do sétimo. E a voz do sétimo foi a pregação dos 7 trovões, dos 7 selos. Isso é a voz do sétimo. Se você não ouve a voz do sétimo, lá nos 7 selos, você nunca saberá o que é 7 trovões. Você só saberá o que é 7 trovões quando você ouvir a voz do sétimo anjo dentro dos 7 selos. E mensagens posteriores aos selos. Bom, com 3 anos e meio, os judeus rejeitaram, Jesus passou para nós. Porventura, um pouquinho, vamos falar baixinho aqui. Porventura, Jesus já não deixou os gentios? Porventura, já não aconteceu alguma coisa e nós estamos numa transição de tempo? E é por isso que a coisa está toda emaranhada? Porventura não tem acontecido alguma coisa do mesmo jeito que aconteceu lá? Os judeus pregando e pensando: Deus está conosco, que Deus não estava com eles, nada. Eles pregando: o Todo-Poderoso Jeová está conosco,
continuaram indo para a sinagoga, ou vocês pensam que Anás e Caifás não conseguiu fazer culto depois do Calvário, depois da morte de Jesus? Aí que eles tiveram unção. Aí que Anás ia para os púlpitos. E vocês viram, meus irmãos? Não disse para vocês que tinha que ter paciência? Aí morreu, acabou. Mas acabou para você, Anás. Nós ficamos sabendo que ele apareceu. Você não ficou sabendo nada disso? Você não ficou sabendo nem quando ele estava na terra, Anás. Quanto mais que ele apareceu depois da ressurreição. Anás, você pensa que aquilo desapareceu? Não, voltou. Passou uns dias lá no Pentecostes, Jerusalém está pegando fogo outra vez. O povo de Deus recebendo o Espírito daquele que tinha morrido. E como podia? Recebendo o Espírito daquele que tinha morrido, mas tinha ressuscitado. Nós temos recebido o Espírito de quem morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. E você recebeu o mesmo Espírito até hoje. Olha como para os gentios o tempo é grande. Para os judeus foi 4.000 anos. Desde o princípio, vamos contar, desde o princípio, ou desde Abraão até Cristo, 2 milênios. Os primeiros 2 milênios, a água veio e matou todo mundo. O segundo 2 milênios, Cristo veio e foi rejeitado. O terceiro 2 milênios, esse nosso, olha Deus vindo outra vez. O Filho do Homem já veio. Quem sabe que o Filho do Homem já veio? Eu não estou esperando o Filho do Homem, eu estou esperando o rapto só. O Filho do Homem já veio. Quem sabe que tinha que vir o Filho do Homem antes do arrebatamento? Quem sabe? Quem sabe que aquele dia e hora ninguém sabe? Já aconteceu. Quem é que sabe? Aquele dia e hora ninguém sabe, diz o Senhor. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. São Mateus 24, 36. Quem sabe que aquele dia e hora já aconteceu? O Filho do Homem veio e o povo não soube. O Filho do Homem já veio e o povo não soube. O Filho do Homem é Deus em carne, é Deus de um profeta. Ele já veio e eu estou dando uma paradinha e perguntando, Senhor, o que tem acontecido? O Filho do Homem já veio, já faz 40 anos que ele foi embora. Ele deixou a mensagem aqui, preparando a igreja. O quíntuplo de Efésios 4:11 tem a obrigação, o povo precisa ouvir de seus pastores, de seus mestres, de seus evangelistas, de seus apóstolos. O povo tem que ouvir uma mensagem que o Filho do Homem já veio. E aonde está o quíntuplo de Efésios 4:11 para pregar essas coisas para o aperfeiçoamento dos santos? Cadê o quíntuplo de Efésios? Queremos quíntuplo de Efésios para pregar a primeira e segunda etapa do irmão Brana, para contar testemunho do irmão Brana, para sair por todas as nações dizendo que o irmão Brana fez. Você tem que mostrar agora, através do ofício que Deus deu a evangelistas, pastores, mestres e apóstolos. Deus deu um ministério para eles. E se nós tivermos um ministério dado por Cristo e exercemos esse ministério por 2 milênios, temos que reconhecer que Deus veio em carne, o Filho do Homem veio e nos deu um ministério. A igreja tem um ministério do Filho do Homem, mas não apenas de 2000 anos atrás. O Filho do Homem que veio há 40 anos atrás. E o povo não percebeu. Eles estão aguardando, mas não perceberam nem no tempo de Jesus. Quem andou com William Branham sabia que o ministério do Filho do Homem estava nele. Engraçado que Ali Osborne nem dos do irmão Branham mas ele creu. E ele viu que era. Eu digo, ele não está dentro da mensagem, do rol do povo da mensagem, mas tem um testemunho que ele deixou escrito que ele não pode apagar.
Deus andou em carne por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Ele não pode apagar isso, porque ele sabe que isso é verdade. Deus falou para ele. Por que Deus não fala para você, que está dentro da mensagem há 40, 50 anos? Deveríamos envergonhar que um homem fora da mensagem, Deus falou para ele, e o povão dentro da mensagem, Deus não fala com esse povo. Porventura não tem repetido o mesmo ministério que repetiu nos dias de Saul? E Saul orou a Deus, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por Urim, nem por profeta, nem por sonhos. Repete o ministério novamente. E o povo orando, e Deus não respondendo, porque a resposta está nos 7 selos. A resposta está revelada. A resposta está no livro aberto. E onde está o quíntuplo de Efésios? Para pregar que o Filho do Homem já veio. Temos um quíntuplo de Efésios na mensagem por aí, pregando primeira e segunda etapa, e não consegue pregar que o Filho do Homem já veio, porque se o Filho do Homem já veio, o Cordeiro saiu do trono. O Filho do Homem não podia vir com o Cordeiro no trono, porque ele tinha que terminar a intercessão para manifestar o ministério final entre os gentios de Filho do Homem. Amém? E eu suponho que nem a terça parte da nação judaica soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. E eu creio que nem a terça parte dos americanos soube que o William Branham, a terça parte, o que é isso? Soube que o William Branham era a manifestação do Filho do Homem na terra. Que o Filho do Homem veio. Filho do Homem não é, ele não veio no céu não, ele veio na terra. Quando ele tem um sinal no céu, ele está pisado na terra. Quando você vê um sinal do Filho do Homem no céu, é porque ele está na terra. Ele dá um sinal primeiro no céu. Primeiro é espiritual, depois é físico. E quando ele dá o sinal no céu, ele está em pé na terra. Pois quando ele deu o sinal, ele desceu. Cristo desceu com o livro aberto. Não fechado. Porque se tiver um selo sem abrir, então o livro está fechado. E a questão do povo não saber que o 7º selo foi aberto, é porque tudo que é aberto na hora, a pessoa não fica sabendo. O 7º selo não era coisa do futuro, o 7º selo era a coisa que está desenrolando enquanto William Branham estava pregando na terra. Ele era o 7º selo. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Você está esperando qual o 7º? Que é a vinda do Senhor. Vigie bem o 7º selo, o 7º anjo, o 7º trovão. Vigie bem, é a vinda do Senhor. Quem pode ver isso? Nem a terça parte dos americanos. Porque se nem a terça parte dos judeus, para quem Jesus veio há 2000 anos atrás. Mas vocês têm que saber que agora esses outros 2 milênios que nós vivemos, esse daqui, o Filho do Homem não viria para os judeus, ele viria para os gentios. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, que era um gentio, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ló estava em Sodoma, Sodoma representa o povo gentio. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E isso já aconteceu. O Filho do Homem já veio em carne humana. Quer um parágrafo só? Tem tantos. Mas vamos nesse aqui mais forte. Porque esse daqui vale a pena. 236, provando sua palavra. 236. Você tem que ver que o Filho do Homem já veio. Mas William Branham não podia falar, sou eu! Ele não podia falar. É o eleito que tem que dizer. Jesus chegou e disse, quem diz os homens ser o Filho do Homem? A uns diz ser Jeremias, Elias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não precisou falar. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquilo foi apoiado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque carne e sangue, seminário e homens grandes, intelectuais, não pode ensinar isso, seu Pedro. Para falar o que você falou, só pode ter sido meu Pai que falou para você. Anás não foi, Pedro. Caifás não te falou isso. Os seus estudos não podem ter falado, porque você não estudou. A sua pesca não pode ter dado esse resultado, senão eu não tinha te tirado de lá. Foi meu Pai que te revelou. Oh, glória a Deus. Não é o homem que te mostra isso. Se Deus não te revela, você continuará cego a vida inteira. Não é carne, não é sangue, não é estudo, não é velhice na mensagem. Eu sou pioneiro na mensagem, um peão cego. É um pioneiro cego. Eu também tenho quase 40 anos de mensagem. O que adianta isso se eu não tivesse a luz que o Filho do Homem já veio e ficasse como um cego aqui, dizendo: irmãos, o Filho do Homem vai vir. Não, ele não vai vir, ele já veio. Aleluia. Agora ninguém para isso. Porque eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer. Estou falando de uma coisa que já aconteceu e nem a terça parte do povo que crê no William Branham sabe. Se a terça parte dos judeus pelo qual Jesus Cristo veio não soube que Jesus Cristo era o Messias, nem a terça parte do povo que crê na mensagem do William Branham sabe que Deus manifestou como Filho do Homem William Branham, que aquela era o cumprimento da sua segunda vinda. O cumprimento da segunda vinda do Senhor era Deus em carne, Filho do Homem. Amém. Você quer ouvir o que o profeta fala sobre isso? E deixa a coisa quase no lugarzinho para você engolir. Só que tem gente que é ruim de garganta, ruim para engolir, tem a garganta cerrada, não engole de jeito nenhum. Eu vou ler só metade do parágrafo, pedacinho só. Veja: naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois, quer dizer, para unir a igreja e Cristo. Tinha que vir o ministério do Filho do Homem em carne humana. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra, por isso a igreja credo não sabe desta revelação. Porque é a igreja palavra, o crente credo não sabe disso. Tem que ser o crente palavra, porque ele é a palavra. E a igreja tem que ser a palavra para poder saber destas coisas, dessa união. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Escuta aqui agora, não perca isto. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja com ele, como sendo um. A igreja e ele como sendo um. A noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida, casada. Agora tem muitos na mensagem, está tudo sorteirão. Sorteirão espiritual. Solteirões espiritual. Estão na mensagem. Estou aguardando a vinda do Senhor. A vinda do Senhor já veio. Se você não ver a vinda do Senhor como Filho do Homem, você não estará no rapto. Não haverá rapto para você, nem para mim. Tem que ver o Senhor, que é Jesus Cristo, que desceu em carne humana e já uniu a igreja com Cristo, sendo um.
Ele e ela agora são um. E agora nós vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Bodas é casamento, tem muita gente esperando ir para o céu para casar com Jesus. O casamento na terra com o ministério do Filho do Homem. Irmãos, isso aqui é tão profundo que nós podemos pregar muito tempo. Vamos repetir isso aqui? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana. Se você não sabe que Deus desceu em carne humana em William Branham, eu estou te avisando para você não perder. Deus desceu em carne humana nessa terra. Não pensa que Jesus, aquele que morreu no Calvário, vai vir aqui pisar nessa terra. Ele não fará isso. É ele no outro homem. É como o relâmpago que sai do Oriente. A vinda do Senhor é tão rápida. E tem hora que, se eu falar para você, você talvez tropeça. Mas ele teve 3 anos e meio lá, e pregou 3 anos e meio, e avisou, mexeu com Israel. Israel não entendeu. Irmão Branham vem aqui e diz, nem a terça parte da nação judaica soube que o Messias esteve na terra. E se você notar, a manifestação do Filho do Homem veio no ano de 1963, quando Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol, com 7 anjos da eternidade, e foi fotografada aquela nuvem, o rosto de Cristo no meio com 7 anjos, 3 de cada lado, como uma pirâmide, e o 7º em cima. E eles não perceberam isso. Que ele veio, essa é a vinda de Cristo do lado espiritual. Este é o Filho do Homem, é Cristo, o anjo forte, que veio, mas ele tem que estar pisando na terra, ele tem que estar pisando no mar, entre as gentes, ele tem que estar na terra, num homem, pisando na terra e pisando no mar. E ele fez isso nessa terra. Deus veio numa carne profeta. Olha, eu prefiro crer nisso daqui do que crer em qualquer coisa que você tiver. Eu prefiro crer nisso daqui, ainda que você diga que eu vou para o inferno. O inferno não vai aguentar nós. Nós vamos explodir com ele, como Jesus chegou lá e explodiu com o inferno. A hora que o diabo pensou que ele estava com a chave, Jesus abriu. Que o diabo pensou, eu tenho a chave, porque ele tem a chave do reino dos céus. Mas eu tenho a chave da morte e do inferno. O diabo é que prendia todo mundo lá. Mas Jesus, diz irmão Branham, que Jesus deu a chave do reino para Pedro, porque ele ia lá buscar as outras chaves. As chaves do reino foi dada a Pedro, agora as chaves da morte e do inferno, ele foi lá e tomou de Satanás. Porque só podia fazer isso se morresse, fosse aprovado por Deus, vindicado pelo Espírito Santo, aí podia ir lá e tomar chaves. E foi isso que Cristo tomou quando ele veio no Apocalipse. Ele diz, eu sou aquele que é vivo. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho, não a chave do reino dos céus, porque estas eu dei para Pedro, mas eu tenho as chaves da morte, onde o diabo trancou todo mundo. Eu tenho as chaves agora. Eu tenho a chave da sepultura, do inferno. Eu sou o primeiro e o último. Você crê nele? Ele é o primeiro, Cristo. Ele é o último, Cristo no profeta. É fácil para entender. Eu sou o primeiro e o último. Irmão Branham veio e diz, Jesus nunca disse nada do meio, porque ele não é o meio. Porque o meio não houve manifestação em carne. A manifestação em carne foi o primeiro e o último. Foi Deus em Cristo e Cristo no irmão Branham. Isso que foi a manifestação. E aí que está o Filho do Homem, que já veio. Cristo já veio. Amém. Eu precisava arrumar uns hinos assim que Cristo já veio. Só falta o rapto. E Cristo vindo, olha aqui. Vou ter que ler isso para vocês. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36 a 44. Presta atenção.
Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, olha ele já dando uma dica para nós. Isso vai acontecer como foi nos dias de Noé. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, não perca isso não, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas quando vocês virem os movimentos, sinais do dia, o sinal do tempo, as mulheres vestindo como homens e cortando seu cabelo, a la homem. Quando vocês virem os homens se portando como mulheres, usando brinco, saia e tudo. Quando vocês virem os dias de Ló, os homossexuais, esses dias, ninguém muda, ninguém troca isso. Não adianta você pensar que vai mudar isso, que não pode mudar. Não muda isso. Você não pode converter homossexuais. Você não pode mudar todos eles. É algum apenas que chega ao conhecimento, à revelação e diz: eu creio nisso. Eu creio nesta verdade, eu creio nesta palavra. Amém? É apenas poucos. Se você quiser mudar todos eles, você estará contrariando a Bíblia, porque seria nos dias de Ló que o Filho do Homem ia manifestar. Gente, os dias de Ló foi no tempo de irmão Brana. Nós estamos já no fim dos dias de Ló. Os dias de Ló, dias de Noé, foi nos dias que o irmão Brana esteve na terra. Deus, o Filho do Homem, numa carne profeta. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês entendem isso daí? Estão vendo? Olha aqui, ó. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Casamento de divórcio. Casava e tornava a casar outra vez. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, porque não percebe mesmo. Se no tempo de Jesus vir a Israel, os judeus não perceberam, agora também, quando ele vem, não percebe. Vendo todas estas coisas acontecer e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, Jesus já estava avisando há 2000 anos atrás. Vai acontecer do mesmo jeito. Noé veio e pregou, o povo não creu. Eu pus a bicharada lá dentro, salvei bichos, salvei animais. Porque o homem não conseguiu entrar. Assim será nos dias do Filho do Homem. Quando eu voltar na terra outra vez, naquele dia e hora, ninguém sabe. Então eu poderia até dizer para vocês, daquele dia e hora ninguém soube. Porque já aconteceu outra vez. Isso daqui não se aplica ao rapto. O rapto, na verdade, você pode tomar tudo isso daqui e levar para o rapto, porque a vinda do Senhor começou quando Cristo desceu do céu, como anjo forte, para comissionar o seu profeta, a revelação dos 7 trovões, até o arrebatamento. Isto é que é segunda vinda do Senhor, e que a igreja deve estar preparada para esse arrebatamento. Amém? Aleluia! Então, estando 2 no campo, é o que nós já sabemos, gente. Será levado um e deixado o outro. Você não pensa que isso daqui é Jesus já pegar e levar para o céu. Ah, vai estar trabalhando 2 ali no campo e Jesus vai pegar uma, arrebatar uma ou um e o outro vai ficar. Não é na hora do rapto, gente. Isso daqui é nos dias da vinda do Filho do Homem. Isso daqui aconteceu nos dias da vinda do Filho do Homem. Isso daqui é o que está acontecendo agora. Você está sendo tirado da sua parceira, do seu parceiro. Tem 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 2 amiguinhas, andam junto, mas a hora que tem a revelação dos 7 trovões, ela tem que ser tomada. Ela é tomada da sua irmãzinha e larga a outra. Deus toma uma e deixa a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha um segredo. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Isso aqui é verdade ou não é? É verdade. Se o pai de família soubesse que o ladrão vinha, que hora? Que vigília da noite? O ladrão vinha? Você arrumava uma carabina, uma Winchester e ficava atrás da porta.
Se você soubesse que hora que o ladrão viesse, mas você não sabe. Agora eu estou te perguntando, você não sabe, a Bíblia não diz que vigília Jesus vinha? Hein? O pai de família, se soubesse, ele então se preparava para poder não deixar o ladrão minar sua casa. Mas eu pergunto, Jesus não avisou qual vigília ele viria? Olha aqui, São Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Agora toma Winchester, carabina e bomba atômica e fica por trás da porta. A hora que o ladrão vier e falar para você que o cordeiro não saiu do trono, fogo nele! Sai, Satanás! Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Jesus falou que se o pai de família soubesse, ele prepararia. Mas ele preparou a igreja. Logo no próximo versículo ele diz assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é que pensou que o Filho do Homem veio em 63? Eu nunca pensei. Então ele veio e eu também não pensei. Estou pregando agora uma coisa que já aconteceu. Por isso, ao pregar esses dias atrás que eu preguei como me sinto, eu preguei pensando em Paulo, como Paulo se sentia. E é o que eu estou sentindo, que o Filho do Homem já veio, e eu estou pregando agora que ele já veio. Eu não vivi nos dias para poder sair de cidade e dizer: vocês conhecem o ministério do Filho do Homem? É Deus em carne. Mas como Deus estava em carne, ele não precisava de ninguém falar. Ele tinha que sair primeiro para depois ter o quíntuplo de Efésios 4:11 dos dias finais. A noiva tem o quíntuplo de Efésios 4:11. Ela tem, porque ela tem o profeta que revelou os selos e os trovões e tudo mais da Bíblia. Ela tem os apóstolos que crerão nesta terceira etapa e que prega que o Cordeiro saiu do trono. Ela tem. Deve estar lá pelos Estados Unidos, deve estar no Japão, deve estar na África, deve estar em qualquer lugar. Em algum lugar tem algum apóstolo, tem alguém que está levando não apenas uma mensagem de testemunho, que o irmão Brana curou enfermos, expulsou demônio, fez tantos sinais, e não escuto ninguém trazer para o Brasil uma mensagem que o William Brana foi usado por Deus de uma tal forma de que o ministério dele era do Filho do Homem na terra. Eu estou perdido aqui, meu irmão. Meu Deus do céu, o que será de mim? Você sabe o que é que eu estou pensando? É que se o irmão Brana diz: é o Jesus Cristo, o Filho do Homem, que descerá em carne humana entre nós para fazer esse casamento. Então deixa eu ler mais um parágrafo aqui, só para você ver qual a atração sobre a montanha, 154. No meio do parágrafo eu vou ler: como foi nos dias em Sodoma. Lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. Gentil e hebreu. 3 mensageiros. E um deles, o qual era Deus mesmo. Um deles, o qual era Deus mesmo. Quem? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Certo? Deus mesmo, o Filho do Homem. Revelou-se a si mesmo na forma humana, que comeu carne, bebeu leite, comeu manteiga, comeu bolo na casa de Abraão, que a igreja de Abraão preparou. Sara é a igreja de Abraão. Preparou o bolo para dar para Elohim. O Filho do Homem revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo de trás dele dentro da tenda. Eu te pergunto, você já leu alguma coisa nas mensagens quando o irmão Brana revelava o que estava na vida das pessoas? O seu nome é fulano de tal, você mora na rua tal, número tal, você consultou com o médico tal. Você quer mais alguma coisa? Olha, o ministério do Filho do Homem manifestado perante nós, Deus em carne. Aqui o irmão Brando diz: e o qual era Deus mesmo, na forma do Filho do Homem, Deus em carne.
Gente, quando veio o ministério de William Branham, era Deus em carne. O ministério dele, o ministério, você vai ver que foi da abertura dos selos para frente. Ele teve um ministério tremendo antes, que veio preparando o povo para aquele ministério, que ia cumprir. E aquilo já cumpriu, e o povo não percebeu ainda. Olha, o irmão Branham estava orando, dizendo assim: tu disseste que isso se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. Estamos aqui, Senhor. Outras profecias confirmam a mesma coisa, de enviar Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra, para trazer os corações dos pais ou dos filhos de volta aos pais. E oro, Deus, que nessa hora que tu confirmes a tua palavra, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda isto, Pai. Eles são todos teus. Eu oro para que tu conceda estas bênçãos e confirme o que foi dito para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu, para mim, não preciso de mais vindicação. O que eu vejo na mensagem do profeta é que a vinda do Filho do Homem já aconteceu. O Filho do Homem já veio. Então isso poderia muito bem calhar nesse parágrafo 37 do terceiro selo. Algum dia dirão: eu cria que íamos ter um rapto. E agora vemos todos esses juízos sobre a terra. Lhes será dito: já sucedeu, e não souberam. Antes disso eu estou avisando para vocês que o Filho do Homem já veio e vocês não sabiam. Então vai chegar uma hora que vão ouvir uma mensagem: oh, mas não tinha que dar o rapto antes desses grandes animais, dessas grandes aves, esses grandes pássaros que estão agora sobre a terra, picando as pessoas. E vão ouvir dizer: já aconteceu o rapto e você não subiu. Antes disso, escute aqui: lhe será dito: já sucedeu e não souberam. Será como um ladrão de noite, como aquele livro que li numa ocasião de Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, pôs uma escada à janela e tirou sua noiva de noite. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o esposo. Exatamente aí onde vem a mensagem e tira você. Você está tão alto que Jesus Cristo põe uma escada de 7 degraus e sobe e te tira dentre o povo, te tira dentre a igreja, dentro da própria mensagem. Ele vem e te tira dali para te mostrar: eu sou o seu esposo. Então o Filho do Homem já veio. O que estamos aguardando? O rapto. Aí o tempo já foi. Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 em diante. Vocês devem ler em casa para ver isso daqui. Porque já é coisa acontecida e as pessoas não sabem. Só falta o rapto agora. Agora, 1 Tessalonicenses é o rapto. 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, já aconteceu, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu já disse para vocês, eles só estão faltando sair da sepultura, porque a voz da ressurreição foi dada quando o profeta pregou e revelou os 7 trovões. Tem que ouvir outras mensagens, os 3 raptos, para você entender isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, que agora seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então olha bem, a vinda espiritual de Cristo no Monte Pôr do Sol, a vinda física de Cristo, Cristo vindo num profeta, num homem. Porque se é filho do homem, é Deus em carne. Deus em carne está aqui provando sua palavra, 236, e o rapto em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Deus te abençoe. Senhor, obrigado pela luz, pela palavra, pela revelação que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te damos graças por tudo isto.
para a tua glória. Prepara o seu povo com esta mensagem que tem preparado nossos corações. Amém, Senhor. Amém.